Capítulo 16. Rendal cravou os dentes na polpa macia do pêssego, deixando o suco escorrer pelos dedos enquanto descia a longa escadaria de pedra. As masmorras de Berona eram um local perfeito para a sede da Inquisição na cidade. Tão abaixo da terra, o frio que emanava das muralhas ajudava a equilibrar o calor sufocante que vinha da proximidade das terras queimadas. Ao chegar ao fundo da escada, ele largou a carcaça da fruta no chão e continuou em direção às salas de interrogatório. Estava um pouco mais silencioso do que o normal, mas, por outro lado, isso era de se esperar, dado o crescente número de ataques de Uruk por todo o Império. Muitos membros da Inquisição haviam sido enviados para ajudar os magos de batalha e garantir a ordem nas aldeias periféricas. Afinal, eles eram mais do que páreo para aqueles homens de capa preta presunçosos. De qualquer forma, não importava muito. Rendal sabia para onde estava indo e o que faria quando chegasse lá. Seu iniciado já deveria estar lá. O jovem tinha potencial. Ele não possuía centelha, mas isso não era problema. Eles poderiam designá-lo um buscador. A Inquisição era diferente do resto do círculo nesse aspecto. Não era a centelha que fazia um inquisidor. Uma pessoa podia ser capaz de tocar a centelha, mas ser completamente incapaz de fazer o que precisava ser feito. Era isso que diferenciava os inquisidores dos outros, a capacidade de fazer o que precisava ser feito, em nome do Império. O iniciado chegará de barco vindo de Faustide, no sul, poucos dias antes, após a pequena expedição que Farda julgara conveniente enviá-lo. Para Rendal, Farda era mais do que um pouco estranho. Raramente falava, parecia estar sempre distraído por nada em particular e tinha uma insistência irritante em seguir aquela moeda. Justiçar ou não, o homem era um incômodo, e Rendal tinha absoluta certeza de que ele havia enviado seu iniciado em uma busca inútil apenas para provar seu ponto. As masmorras de Berona eram um labirinto, haviam sido projetadas dessa forma intencionalmente. Qualquer um que escapasse de sua cela teria que encontrar seu caminho através da teia desordenada de corredores e saguões. Vários fugitivos foram encontrados como cadáveres em decomposição um mês ou mais após suas tentativas de fuga. Mas Rendal conhecia cada curva como conhecia as sardas no rosto da filha. Todo inquisidor, e todos que trabalhavam nas masmorras, eram obrigados a memorizar tudo, para que não fossem encontrados também enrugados e apodrecendo. Uma direita, seguida por 6 metros em linha reta, depois uma esquerda, depois o terceiro corredor à esquerda, através do arco baixo, 2 esquerdas seguidas por 3 direitas, subindo uma escada e depois o terceiro corredor à direita. Ele encontrou seu iniciado exatamente onde esperava encontrá-lo, sentado na pequena cadeira de madeira colocada do lado de fora da sala de interrogatório 147. Ótimo, você já decorou o mapa. Rendal estendeu a mão para a centelha, atraindo fios de espírito, entrelaçando-os em sua voz, adicionando um toque de intimidação. Iniciar. O jovem se levantou de um salto, mantendo os braços estendidos ao lado do corpo. Inquisidor Rendal. Fritz Netley, senhor. É bom vê-lo novamente, senhor. Seu nome ainda não é relevante, iniciado. E não será até que você tenha conquistado suas condecorações. Você trouxe o que eu pedi na nota. O jovem engoliu em seco e suas mãos tremeram levemente, mas, no geral, ele parecia decididamente imperturbável. Ótimo! Sim, senhor, está aqui. O jovem estendeu a mão para o outro lado da cadeira de madeira e tirou uma grande bolsa de couro que Rendal conhecia bem. Me dá aqui, disse Rendal, estendendo a mão e pegando a bolsa de couro vermelho pela alça superior. Agora, venha. É hora da sua primeira aula. Rendal virou-se para a grossa porta de madeira embutida na parede de pedra ao lado da cadeira, com os números 1, 4 e 7 pregados na frente. Tirou uma pesada chave de ferro do bolso, enfiou-a na fechadura que ficava no meio da porta e girou-a até ouvir o clique. A porta rangeu ao se abrir apenas um pouco, com Rendal empurrando-a para abri-la completamente. O calor o atingiu assim que abriu a porta. O cheiro quente de umidade, suor, sangue e excrementos preencheu o ar, e aquele gosto metálico familiar se instalou na língua de Rendal. Ele já havia se acostumado há muito tempo aos odores pútridos das salas de interrogatório, embora o som de engasgo vindo de seu iniciado demonstrasse que não era uma tolerância fácil de adquirir. As salas de interrogatório eram os únicos lugares na masmorra que retinham calor. Mais uma vez, elas foram projetadas dessa forma. Isso garantia que qualquer pessoa mantida nas salas de interrogatório não teria um momento sequer de trégua. As lamparinas a óleo nas paredes do corredor externo criavam um raio de luz através da escuridão que enchia o ambiente. Gesticulando para que seu iniciado seguisse, Rendal entrou no quarto escuro, deixando o ar pesado bater em seu rosto. Feche a porta atrás de você. Houve um momento de hesitação,
mas então a porta rangeu e a luz já tênue desapareceu do quarto. Um baque seguido por um clique característico sinalizou que a porta estava agora firmemente fechada. Então, como estamos? Perguntou Rendal, como se não se dirigisse a ninguém em particular, enquanto o som de suas botas contra o chão de pedra ecoava pela sala. O tilintar de correntes era a única resposta. Rendal estendeu a mão para a centelha, atraindo fios de fogo, sentindo o calor lamber sua pele. Segurando os fios, acendeu as velas que estavam nas alcovas ao redor da câmara, banhando o ambiente com uma luz alaranjada, quente, porém fraca. As salas de interrogatório eram simples. Tinham formato quadrado, 3 metros de comprimento por 3 metros de largura. Não havia janelas nem calhas, camadas de isolamento térmico eram empilhadas entre as paredes e a única ventilação era feita pelas frestas da porta de madeira. Cada sala estava equipada com uma pequena mesa de metal com rodinhas dobráveis e um longo banco de madeira grande o suficiente para uma pessoa se deitar. 2 painéis foram fixados no piso de pedra no centro da sala e mais 2 no teto, logo acima. Os prisioneiros eram mantidos no lugar por um conjunto de algemas em volta dos pulsos, presas por correntes aos 2 painéis no chão. Acorde! Rendal passou um fio de fogo pelas costas da pilha amassada que jazia no centro da sala, provocando apenas um grunhido abafado. Ótimo, não perca essa teimosia ainda. Rendal gesticulou para a mesa com rodinhas dobráveis que ficava no canto da sala. Iniciado, traga-me aquela mesa. Enquanto o iniciado se movia para buscar a mesa, engasgando audivelmente, Rendal lançou um olhar para o prisioneiro. Cicatrizes grossas marcavam as costas e os ombros do elfo, e a pele endurecida ainda parecia em carne viva, onde Rendal havia arrancado as unhas dos dedos das mãos e dos pés. Ele não esperava que isso machucasse. Remover as unhas era algo bem simples, mas fora conveniente durante a viagem desde Belduar. O elfo estava no quarto 147 desde que chegaram a Berona, cerca de 4 dias antes. Rendal fizera questão de mandar a criatura direto para lá, sem um momento de descanso. Ele descobriu que, muitas vezes, não era a dor que destruía um homem. Não, era a falta de esperança. Um homem podia suportar uma dor excruciante enquanto tivesse esperança no coração. Isso era algo que nem todos percebiam. Interrogatório não era sobre infligir dor. Era sobre erradicar a esperança. E o primeiro passo para erradicar a esperança era destruir qualquer noção de tempo. Uma vez que o tempo se tornou impossível de determinar, a esperança rapidamente se esvaiu. Como foi o seu dia? Perguntou Rendal, de pé sobre o elfo deitado no chão. Vergões raivosos começavam a se formar no pulso direito da criatura miserável, onde ela havia puxado com força a algema. A algema no outro braço do elfo tinha sido um pouco incômoda, considerando que restava apenas um pedaço de carne manchado de sua mão esquerda. Rendal cogitou deixá-la pendurada, mas decidiu pedir a um dos acólitos que fundisse a algema no antebraço do elfo com a centelha. Melhor prevenir do que remediar. Vou ter que fazer você se levantar. Simplesmente não vamos conseguir ter uma conversa de verdade com você aí deitado. Rendal estendeu a mão para a centelha mais uma vez, puxando fios de fogo, terra e ar. Ele empurrou os fios de fogo nos parafusos que prendiam as correntes do prisioneiro aos 2 painéis no chão, aquecendo-os até que se transformassem em metal líquido. Usando fios de terra e ar, ele puxou os pedaços de metal derretido e os arrastou em direção aos 2 painéis fixados no teto. À medida que subiam, arrastavam o prisioneiro consigo. A princípio, apenas seus braços se erguiam no ar, e ele balançava ali como uma marionete em um cordão. Mas, à medida que as correntes alcançavam seu comprimento máximo e se apertavam, elas puxavam seu corpo meio inerte do chão. Assim que os parafusos atingiram os 2 painéis no teto, Rendal usou os fios de fogo para resfriá-los, puxando calor para o ar e fundindo-os no lugar. Era um projeto útil. Agora o elfo estava pendurado na frente dele, com as algemas cortando seus pulsos enquanto ele balançava ali, seu cabelo escuro e oleoso grudado em seu rosto e pescoço. Eu sei que você está acordado, elfo. Rendal acenou com a cabeça para o iniciado que acabará de pôr a mesa à sua frente. Alcançando a bolsa de couro que ainda segurava em uma das mãos, Rendal tirou um grande envoltório de lona. Colocou-o sobre a mesa e jogou a bolsa no chão. Alguns homens e mulheres reagem bem a serem fisicamente abatidos, disse Rendal, puxando os cordões que prendiam o envoltório. Ossos quebrados, espancamentos. Esse tipo de coisa. Ele ouviu o tilintar de metal quando os elos das correntes do prisioneiro se moveram. Não acho que você seja tão simples assim. Com o nó da corda desfeito, Rendal começou a desfazer o embrulho, deixando-o aberto sobre a mesa, com a luz das velas refletindo nos instrumentos dentro. Não, acho que não. Algumas pessoas precisam ser desfeitas aos poucos.
As camadas precisam ser descascadas, por assim dizer. Acho que você está nesse grupo. O que você acha? O único som que ecoava pela câmara era a respiração lenta e pesada do elfo, seguida por um grunhido baixo ocasional enquanto ele se mexia em desconforto. Concordo, disse Rendal, puxando uma pequena faca de aço para descascar do embrulho. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno diário envolto em couro. Pegue isto, disse ao seu iniciado, seguindo o diário com uma caneta e um tinteiro. Faça anotações. Sim, senhor. Agora, voltando a você, disse Rendal, caminhando em direção ao elfo. Sabia que eu quase fui um curandeiro? Eu poderia estar aqui de túnica branca, cuidando dos seus ferimentos. É irônico, na verdade, mas é aí que residem os meus talentos. Ele deu de ombros, estufando o lábio inferior. Mas sabe de uma coisa? Eles ainda têm uma utilidade. Rendal baixou a mão abaixo do queixo do elfo, inclinando-a para cima para poder olhar diretamente nos olhos dele. Para seu crédito, a mão o encarou de volta, deliciosamente desafiadora. Veja bem, não importa quanta pele eu arranque das suas costas, eu posso simplesmente reconstruí-la e começar de novo. É maravilhoso o que a centelha pode fazer. Isso não vai acabar, elfo. Por hoje, porém, não haverá perguntas. Rendal puxou fios de ar para dentro de si, usando-os para fixar o prisioneiro no lugar, caso ele se debatesse. Lentamente, caminhou atrás do elfo, deixando seus passos decididos ecoarem nas paredes. Levou a lâmina da faca de descascar até a nuca do elfo, deixando o aço frio repousar sobre sua pele. Inclinando a lâmina, puxou para baixo, deixando-a cortar a pele do elfo, com pequenos filetes de sangue escorrendo de cada lado. O elfo não gritou, mas gritaria. Um rangido ecoou contra a pedra quando a porta da sala de interrogatório 147 se abriu, permitindo a entrada do inquisidor e seu iniciado no corredor. Pelennor não se moveu. Suas proteções de visão e espírito o manteriam invisível enquanto permanecesse perfeitamente imóvel, o que, ao longo dos séculos, era uma habilidade que ele havia aprimorado até a maestria. Pelennor não pôde deixar de ficar impressionado. O inquisidor e seu iniciado estavam na sala de interrogatório havia mais de 4 horas. Isso por si só não era nada desprezível, visto que a maioria, se não todas, as salas de interrogatório da Inquisição atingiam temperaturas sufocantes e cheiravam a morte e merda. Mas o mais impressionante era que, quando o inquisidor e seu aprendiz saíram da sala de interrogatório, Pelennor não ouvirá um único grito, nem mesmo um grunhido abafado. Ou o elfo tinha a fortaleza mental de um deus encarnado, ou a alma do pobre coitado já estava tão quebrada que a dor não tinha mais o mesmo significado. Pelennor esperava que fosse a primeira opção e não a segunda. Pelennor observou o inquisidor falar com seu iniciado, entregar ao jovem uma bolsa de couro vermelha e dispensá-lo para suas tarefas diárias. Em qualquer outra ocasião, Pelennor teria ido embora, com suas informações reunidas. Mas ele podia sentir algo no inquisidor, como sempre sentia com as pessoas. Uma ansiosa expectativa emanava do homem. Quaisquer que fossem os negócios de Rendal nas salas de interrogatório, ainda não estavam concluídos. De fato, quando o iniciado dobrou a esquina no final do corredor, Rendal esperou um momento, atravessou o corredor e enfiou uma chave na porta da sala de interrogatório 148. Um rangido sinalizou a abertura da porta, seguido por um clique quando a porta se fechou e a trava voltou ao lugar.